Aleluia. Glória a Deus. Se eu disser para vocês que eu estou cansado, vocês acreditam? Tem que acreditar, eu estou falando. Eu 10 horas dirigindo ontem. Só Deus, né? Só Deus. A gente foi lá na Cristolândia Campus. Aí depois a gente foi em Itaperuna. Falei, vamos aproveitar logo um dia só. É que morrer, morre hoje, vamos embora. Foi, É que eu creio que nada acontece sem o Senhor permitir. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmão. Em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes 9. Deus é maravilhoso demais. Amém? Você está abrindo aí? Se você abriu, você pode se colocar de pé também, em nome de Jesus. Inclusive, eu vou ler aqui na linguagem TIM. O versículo 1 diz assim, querido. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isto ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Amém? Tudo lhe está oculto no futuro, né? Diz a outra versão. Sabe, o autor de Eclesiastes chega a uma conclusão a respeito da vaidade, a respeito da vida, que é muito importante. A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que a gente é imortal, mas na realidade não somos nada disso. Nós somos filhos. Somos pecadores, fomos resgatados por Jesus, mas a gente não pode metade, se é que metade é um bom número das coisas que a gente acha que a gente pode. Então eu quero convidar você a pensar nisso, que nós somos limitados. E limitados como somos, precisamos depender de Deus. Colocar a nossa vida mais dependente do Senhor, sabe? Do Senhor. Pedir, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude nas minhas lutas, nas minhas fraquezas. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça a sua fragilidade. Não é problema demonstrar a sua fragilidade, dizer, Deus, eu sei que eu sou frágil e depende de Ti. Coloque a sua vida diante do Senhor e permita que o Senhor cuide de ti, meu irmão. Há muitos irmãos, crentes que a gente vai encontrando por aí, que a gente olha assim, parece até o super-homem, né? A Mulher Maravilha. Mas não é nada disso. Gente da dor de dente também chora. Né? Então, a gente precisa de um viver mais humano, respeitando e sabendo das nossas limitações e não sabendo o que vai acontecer amanhã. A única coisa que eu tenho certeza que a gente sabe é que Deus existe. Amém? E que Ele vai ficar conosco até o fim. Porque é promessa dele. Você crê nisso? Então a única certeza que eu tenho nessa vida é que Ele existe. Então quero convidar você a orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Na realidade, não coloque a sua, coloque a do seu irmão diante de Deus. Dizendo, Deus, ajuda o meu irmão a perceber as suas limitações. Ajuda o meu irmão a ser mais dependente de Ti. Ajude o meu irmão
a se colocar diante do Senhor, para que o Senhor o conduza em todo o tempo. Porque a gente não pode nada. Então vamos orar um pelo outro, em nome de Jesus. Deixa Deus usar você como instrumento dele nessa noite, para sustentar alguém nessa noite em oração. Aleluia. Para interceder por alguém. Glória a Deus. Abençoe a vida do teu irmão, orando por ele, clamando pela vida dele, suplicando pela vida dele. Oh Deus de poder. Aleluia. Deus é maravilhoso. Oh Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor se trata todo mundo igual, o justo e o sábio. Está todo mundo nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado. Obrigado pela vida do meu irmão. Abençoa o meu irmão tremendamente, abundantemente. Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado, glorificado. Obrigado, Senhor. Ó Pai querido e amado, nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia. Nos ajude a perceber, ó Deus, que somos frágeis, somos fracos. Nos ajude, Deus, a nos colocar diante do Senhor. Ó Pai, dependendo da Tua palavra, de uma palavra do Senhor sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a viver o dia de hoje, a terminar esse dia. E nos ajude, Deus, a viver, se o Senhor assim permitir, o dia de amanhã. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, Pai, a cada dia que o Senhor nos conceder. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Muito obrigado por tudo, porque Tu és o Deus que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para engrandecer o nome do Senhor, que é digno de todas as coisas. Vamos agora cantar a música Grande é o Senhor, que a gente possa continuar entendendo que quão grande é o amor do Senhor pelas nossas vidas. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradar.
o Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agora é o momento de dízimos e ofertas. Vamos cantar agora Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor.
celebrar. Nós temos muitos pedidos de oração ou não? Sim ou não? Vamos orar, lembrar de orar pela casa. Amém? Você tem lembrado de orar pela casa? Sim ou não? Tem mesmo? Olha lá, hein? Às vezes, pastor, cheio de problema. Às vezes. Aleluia. Então vamos orar pela casa em nome de Jesus. Pediu Gessé para orar pela casa. Pediu Nicolas para orar pelo aniversariante do dia. Hã? Pamela Kathleen. Isso. Orar pela Pamela Kathleen. Em nome de Jesus. Pedimos orar também pelos enfermos, irmã Cláudia, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Orar pelos enfermos. Né? Deus é maravilhoso. Pediu Fabinho. Fabinho que esteja orando pela nossa comunidade. Amém? Dona Lila que ore pelas células. Amém? Então vamos embora. Aí. Se é um culto de oração e leitura da palavra. Então, quem que orar e ler a palavra. Então vamos embora. Começar. Cadê? Começa por onde? Quem é o primeiro? Pai, sou muito grato por estar aqui mais uma vez na sua casa, Senhor. Agora eu venho te pedir, Pai, pela compra da casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo portas, Senhor, para podermos adquirirmos, Senhor, esse imóvel, Senhor. Ó, Pai, abençoe cada um aqui, Pai, e toca no coração das pessoas, Pai, para poder conseguirmos comprar a casa, Senhor. Fique conosco esse dia que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus, também continuamos orando, colocando nas tuas mãos a comunidade, Senhor, da Mangueira. O Senhor conhece cada família, cada criança, cada adulto, cada jovem, Senhor, que mora aqui neste lugar. E queremos colocar nas tuas mãos a sociedade, as famílias em si, porque precisamos de ti, Deus. Que somos nós sem ti, Deus? Não somos nada. Apartados de ti, Senhor, estamos condenados, estamos direto para a morte. E esta comunidade, as pessoas estão precisando de ti. Queremos te pedir por misericórdia, primeiro que tudo para que tua salvação, Senhor, chegue, que o Senhor seja convencendo os corações de pecado, de justiça e de juízo. Também, Senhor, a pregação do Evangelho possa chegar até o último cantinho, Senhor, desta comunidade. Mas pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito seja estando aí tocando os corações, quebrantando, Senhor, toda a cadena, seja quebrantando todo o coração duro, Senhor, e que possamos ver teu agir, teu mover, Senhor, tua bondade, tua misericórdia, Senhor, que seja convencendo tu, Senhor, os corações. Colocamos esta comunidade nas tuas mãos, para que por tua misericórdia muitos cheguem ao arrependimento, muitos cheguem à salvação, Senhor, e saibam que temos um Deus grande, um Deus vivo, um Deus, Senhor, que se complace, Senhor, quando os pecadores se arrependem, Senhor, e chegam a ti. Também colocamos nas tuas mãos esta congregação, mas cada igreja também que conforma esta comunidade, nossos irmãos que fazem parte de outras congregações, que seja o Senhor colocando, mover uma união, Senhor, em nossos corações, pois adoramos ao mesmo Deus, para que possamos cada dia cumprir com a grande comissão de pregar o Evangelho, Senhor, que possamos fazer isso unânime, Senhor, unânimes, a fim de que as pessoas, quando escutem o Evangelho, possam chegar a Ti, Senhor, que possamos ver isso, que possamos ver essa transformação Tua, Senhor, com os membros das células, com aquelas pessoas que estão chegando, Senhor, allí a ser parte, a ser membro de cada célula desta igreja, Senhor. Seja tendo misericórdia, Deus. Seja o Senhor chegando àquelas pessoas, Deus, que estão precisando de Ti, que estão doentes espirituais, que estão doentes na sua alma, aquelas pessoas que têm tristeza profunda, que o Senhor venha alegrar os corações com Tua salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Senhor, meu Deus, eterno Pai, neste mesmo clima de oração, Senhor, Pai, eu venho, a Deus, entregar a vida da Pamela nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que neste dia completa mais um ano de vida, Senhor. Pai, quão privilégio, Senhor, Pai, é poder completar mais um ano de vida, Senhor. É poder agradecer a Ti, Pai, pela vida dela, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai, a vida dela. Continue, Pai, abençoando sua família. Que ela possa realizar seus sonhos, mas principalmente não possa esquecer o Deus que até aqui a sustentou. Que esse dia seja um dia de festa, mas também seja um dia de agradecimento. Agradecimento a Ti por mais uma primavera, mais um ano que se concluiu. Tome a vida da Pamela, da sua família. Em nome de Jesus, amém. Pai, te agradecemos por esse dia. Queremos já colocar em Tuas mãos os enfermos. Pai, que Tu possa estar visitando cada um. Pai, tocando na saúde de cada um. Tu conheces, Senhor Deus, os Teus servos, que nesse momento, Senhor Deus, encontram-se, Senhor Deus, num leito do hospital. Tu possa estar visitando, Senhor Deus, cada um deles. Queremos pedir, Senhor Deus, pelos enfermos aqui da nossa igreja. Tu possa estar restaurando, Senhor Deus, abençoando, fortalecendo a cada dia mais, para que nós possamos, Senhor Deus, ter a alegria de brevemente vê-los aqui conosco, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de tratamento. Abre a porta, Senhor Deus, dos hospitais para cada um deles. Que eles possam crer, Senhor Deus, na cura. Que eles possam crer, Senhor Deus, na Tua mão poderosa, sempre estendida, Senhor Deus, a favor deles. Pai, continue abençoando, ó Pai, a vida de cada um deles, guardando, Senhor Deus, e livrando de todo o mal. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É verdade, meu Deus, Pai. Concordância aqui com nossos irmãos, Pai. Nós estamos aqui, reunidos na Tua santa presença, Pai. E te pedindo, em nome do Senhor Jesus, Pai, pela cada uma de umas células, Senhor, que está, que o Senhor visita, Pai, cada líder que o Senhor usa, dê a eles, Senhor, sabedoria, entendimento. Pai, Tu tem propósito em cada célula, Pai. Aqueles que estão chegando, Senhor, prepara, Senhor, Tu sabe qual é, Senhor. Tu conhece cada coração, meu Pai. Obrigada ali, Senhor, sempre tem a palavra. Graças a Deus, Pai, venha usar, Senhor. Traz aqueles, Senhor, que estão perdidos, aqueles que estão aflitos, necessitados, Senhor. Pai, é uma porta aberta nessas células, Senhor. Cada líder, Senhor, só usa, dê sabedoria cada dia, enche da Tua presença, usa, Senhor, cada dia, Pai. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Então, Daniel, aleluia. Dê a palavra ao nosso coração nessa noite. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela vida de Daniel. Toma nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, continua usando poderosamente. Ó Pai, que possamos continuar ouvindo a Tua voz. E o nosso coração possa ser terra fértil, ó Deus, para que a Tua palavra possa multiplicar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A gente vai dar continuidade, então, na nossa série de pregações no livro dos Salmos. E alguns salmos atrás, eu lendo, os salmos, eu pude perceber que muitos salmos eles nos ensinam a fazer alguma coisa na nossa vida devocional, né? E eles são fundamentais para responder algumas perguntas, né, que a gente faz. Por exemplo, por que a gente louva o Senhor? Por que deveríamos adorar o Senhor? E os salmos eles nos ajudam bastante a responder isso. E o livro dos Salmos também nos ajuda a como orar. Muitas das vezes eu acredito que você já tenha tido alguma dúvida em relação a isso. Como orar?
né? Como é que eu faço para orar? Né? Porque a gente vai se percebendo quando vão pedindo para a gente orar, às vezes, né? E a gente vai notando que às vezes a nossa oração parece uma reza, né? No sentido de repetir muito as mesmas palavras. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Jesus, e por aí vai, né? E geralmente quando a gente ora desse jeito é porque a gente não está muito às vezes, né? A gente está, na maioria das vezes, a gente não está muito consciente do que está orando. Porque a gente não está pensando exatamente como deveríamos pensar a orar. E o livro dos Salmos, ele nos ajuda bastante a como orar. E esse Salmo 86 foi um salmo que me ajudou a entender como eu devo orar. Quando eu for orar ao Senhor, uma das verdades que eu devo considerar. E o título, então, é A Oração de um Soberano Vassalo. Confuso, né? Dúbio, ambíguo, soberano, vassalo, o que é isso? Soberano talvez eu saiba o que é. É aquele que manda em tudo, é aquele que está ali no topo de todas as coisas. E o vassalo? Que palavra é essa? Vou ter que consultar o dicionário? Não se preocupe. Vassalo é aquele que é o contrário de soberano. Se tem o soberano que está mandando em tudo, o vassalo é aquele que serve, que se submete ao soberano, à ordem desse soberano. Mas como um soberano ainda pode ser vassalo? A oração de um soberano vassalo. Esse salmo, ele é uma oração de Davi. E antes da gente começar a aprofundar no texto em si, na mensagem, eu queria perguntar aos irmãos aqui, quem aqui já sentiu vontade de ser independente? De não quero ter ninguém mandando em mim? Ou teve aquele pensamento do, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa e vou viver a minha vida? Quem já pensou assim? Né? Ou, cansado do emprego, vai dizer assim, cara, estou cansado desse chefe me mandar. Quer saber, eu vou abrir meu próprio negócio, vou começar a vender coco. Ou, não sei o que você pensou em fazer, né? E agora eu vou ser autônomo, eu vou ser independente, sem chefe para mandar em mim. Quem já pensou nisso? Acho que é quem é um pouquinho mais velho, né? Aí já... A gente já pensou em alguma maneira de ser independente, de não ter alguém mandando em nós, porque é muito chato e é muito ruim ter alguém mandando na gente, se submeter a alguém, porque muitas das vezes, quando nos submetemos a alguém, essa submissão acontece de maneira humilhante, é algo que incomoda muito o nosso coração, saber que existe alguém que tem mais autoridade do que nós, e de alguma maneira a gente sonha e deseja em chegar a algum momento de nos tornarmos independentes. E aí a gente começa a fazer planos, projetos de vida. E eu quero mostrar para você que nem sempre o cargo que você ocupa, ou o projeto de vida que você planeja, ou a situação de vida em que você se encontra, te faz independente de todas as coisas. Eu tinha terminei de ver uma série ontem, porque foi o último episódio ontem, né? Chamada Shogun, que passa no canal, no streaming, né? A gente tem lá os streaming lá. E Shogun, né, é uma série sobre vários homens poderosos no Japão. E eles lutam entre si num conflito político para saber quem é o mais poderoso. No final, vai ter só um como manda-chuva, praticamente. Mas uma coisa que me intrigou muito nessa série é que no enredo da série, quanto mais o cara parecia estar em desvantagem e o outro parecia estar em vantagem, na verdade a coisa ficava trocada. Eu ficava aflito, porque eu vi o cara toda hora ali, morria alguém que era aliado dele, ele perdia território, parecia que ele estava perdendo a guerra. Mas aí no último episódio,
a gente percebe que estava tudo no plano desse cara. Abrir mão de todas essas coisas e sofrer todos esses prejuízos para poder ter ganhado a guerra no final. No fim das contas, aquele que parecia ser o mais fraco, na verdade, estava com mais vantagem. E aquele que tinha mais sede de alcançar o poder de uma vez por todas e aniquilar tudo, foi o que perdeu a guerra. E o mais irônico dessa série é que o representante de maior poder, né, na hierarquia ali do Japão, era um garoto de 8 anos. Um garoto frágil, que qualquer pessoa poderia matar em qualquer oportunidade. E a série vai mostrando, então, que nem sempre você está no topo da hierarquia significa que você tem poder. Significa que você tem soberania sobre as coisas, autonomia sobre as coisas, sobre si e domínio sobre essas coisas. E por que eu estou falando sobre isso tudo? É porque esse salmo de Davi, ele é um pedido de livramento. Mas mais do que um pedido de livramento, esse salmo de Davi, ele, na verdade, é uma confissão de fé. Porque Davi, ele se dedica muito mais em falar de quem Deus é, da relação que ele tem com Deus, do que necessariamente o problema que o afetava. Mas a gente vai perceber que Davi ali, ao orar, ele meio que se sentia em perigo. Então, para a gente poder entender melhor isso daí, vamos ler o Salmo 88 e vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão de soberania e subserviência. Vamos ler o Salmo 86? Eu vou pedir para o Sabino projetar, para quem não trouxe a Bíblia. E aí a gente vai lendo aqui. Os irmãos poderão me acompanhar. Amém? Os irmãos acharam? Acho que todo mundo também está com... Quase todo mundo está com Bíblia aqui. Foi aí, Sabino? Show? Estou vendo a gente está sem Bíblia aqui, por isso que... Ok, vamos lá. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo que em ti confia. Tu és o meu Deus. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti todo dia. Alegra o teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em amor leal para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a voz da minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Entre os deuses, não há nenhum que se compare a ti, Senhor. Nenhuma obra é comparável às tuas. Todas as nações que tu formaste virão e adorarão a ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Concede-me um coração íntegro, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor leal para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol, ou da sepultura, da morte. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis procura tirar minha vida. Gente que não faz caso de ti. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém? Até aqui a nossa leitura, irmãos. Nessa leitura, rapidamente, poderemos perceber, então, o primeiro ponto, que é onde Davi... Deixei de ligar, pronto. Isso mesmo. Davi é perseguido por
inimigos arrogantes e cruéis que não tinham consideração nenhuma por Deus. E a gente pode ver isso, irmãos, no versículo 14, lá no verso 14, onde ele descreve esses inimigos. Ele diz: Senhor, eu estou sendo perseguido por homens cruéis, por pessoas arrogantes. E é muito curioso, porque se você ler esse salmo, você vai ver que ele só vai falar do problema que ele está encarando no final do salmo, no final da oração. Geralmente, quando a gente está enfrentando algum problema, geralmente quando a gente tem alguma dificuldade na nossa vida, acho que a primeira coisa que a gente vai falar para o Senhor é: Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, meu Deus, me ajuda porque eu estou com esse problema. A gente vai direto ao ponto. A gente não vai ficar embromando para chegar e apresentar o problema só depois. Mas Davi, curiosamente, ele não faz isso. Ele vai orando e só no final parece que ele, lembrei o meu problema. E aí ele fala então que ele está sendo enfrentado, estava encarando esses inimigos, o que já mostra que essa oração era um pouco diferente. Mas entendermos o problema que ele está enfrentando é importante para a gente entender como a gente deve orar. Porque ele se encontra diante de inimigos que estão tentando tirar a vida dele. Esses inimigos são incrédulos, eles não creem em Deus. Esses inimigos são cruéis. Esses inimigos são arrogantes. E quando a gente vê o pedido de Davi, do verso 1 ao 5, na primeira estrofe, a gente vê Davi colocando motivos e razões pelo qual ele se volta para Deus, ele passa a orar para Deus, e a gente percebe logo de cara que uma das razões pelas quais ele ora ao Senhor é porque ele se vê impotente diante desse problema. Porque, curiosamente, ele diz logo no verso 1 o seguinte: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. E aí a minha pergunta aos irmãos é: Davi era pobre e necessitado? Porque assim, dependendo de quando ele escreveu esse salmo, dá para dizer que sim, ele poderia ser pobre e necessitado. Mas creio eu que ele já era rei aqui. Pode um rei ser pobre e necessitado? Ou pode um rei encontrar-se em aflição e em escassez, em necessidade? É uma coisa que me deixou perplexo, porque Davi, diante do problema que ele estava encarando, ele se via impotente. E por isso ele ora ao Senhor. Por isso ele ora a Deus. E ele percebe então que, por ele mesmo, ele não conseguiria resolver o problema, resolver a situação. Mesmo ele sendo um rei, mesmo ele sendo um homem poderosíssimo, mesmo ele sendo o número 1 ou o número 2, porque o número 1 é o Senhor, mas na visão política, sendo o número 1 de Israel. A gente percebe então a vulnerabilidade de Davi. E parece que realmente ele se encontrava vulnerável porque os inimigos de Davi estavam agindo, são descritos como pessoas arrogantes. Ou seja, talvez na perspectiva e no ponto de vista dos inimigos de Davi, Davi estivesse em desvantagem em relação a eles. E a primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, então, é que nem sempre ser rei significa estar acima de todas as coisas. Nem sempre estar no cargo de hierarquia mais alto do lugar onde você vive, do lugar onde você está, significa que você está no controle, que você tem autoridade sobre todas as coisas. Porque Davi, até mesmo Davi sendo rei, enfrentava esse tipo de problema, possivelmente uma conspiração contra ele. E o segundo ponto, então, que eu quero levar os irmãos a refletir
Primeira coisa que eu quero levar os irmãos a refletir é que nós, assim como Davi, somos apenas vassalos que escolhem um Senhor que vamos servir. E isso é verdade porque, vamos lá, eu dei o exemplo aqui da pessoa que pode querer sair do seu emprego para ser autônomo, né? Vou ser autônomo agora, vou abrir minha própria empresa. Esse camarada vai descobrir que ao invés de ter um chefe agora, ele vai ter vários outros chefes, chamados clientes. No fim das contas, a dor de cabeça dele só vai aumentar. Porque ele vai perceber que o funcionário tinha, de carteira assinada no caso, né? Tinha 8 horas de trabalho para poder fazer. Enquanto que o dono da empresa é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Porque se ele não tiver cuidado ali na administração do negócio dele, vai quebrar e ele não vai conseguir garantir o sustento dele. E o sustento de várias outras pessoas que talvez trabalhem para ele. E aí você vai percebendo então que ser autônomo não é tão autônomo assim. Você tem alguém para se submeter. Talvez você tenha que fazer um marketing, né, que não vai muito com a sua cara, mas as pessoas gostam e você tem que vender. Você precisando vender, você tem que fazer esse marketing. Ou, na perspectiva de um filho, quem são as autoridades? São os pais. São os pais que mandam, são os pais que comandam, né? Toda hora fala, vai arrumar, já lavou a louça? Já arrumou teu quarto? Já fez a lição de casa? Já estudou para a prova? E aí o filho, então, olhando isso, fala, pô, meu pai só sabe mandar, minha mãe só sabe mandar, eles são a autoridade da casa. Mas aí, você vai crescendo, vai amadurecendo, vai envelhecendo, se torna pai, e vai perceber que, no fim das contas, a autoridade é o filho, de uma certa maneira. Porque o pai se mata de trabalhar para sustentar quem? O pai trabalha para comprar comida para quem? Trabalha, se submete a outra pessoa, né, para trabalhar, para dar educação para quem? E aí você vai percebendo que nessa dinâmica, os pais acabam se submetendo aos filhos. Que na verdade, ser pai não significa ter autoridade, bem ou não, porque eles acabam vivendo a serviço e em prol dos seus filhos. Então a gente vai percebendo que as coisas não funcionam bem como a gente pensa, de querer buscar autonomia, de que isso é possível ou de que isso é real, porque o ser humano, ele não foi feito para ser autônomo. Quando Deus ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele criou o homem para viver eternamente com Deus. Deus ele criou o homem para que ele tivesse uma comunhão, uma relação de comunhão íntima para toda a eternidade. Mas porque o homem resolveu ser autônomo, porque quando o homem foi tentado pela serpente ao comer do fruto do bem e do mal, quando foi aventado no ouvido dele, quando foi dito no ouvido dele, olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Ou seja, você não vai precisar de uma babá ou de um papai ou de alguém dizendo para você o que você deve fazer ou não. Você mesmo vai ser capaz de decidir isso. Quando a serpente faz isso e o homem acata isso, ele resolve então comer do fruto, é porque ele quis autonomia para ele. E o resultado foi um resultado trágico, porque no fim das contas ele se afasta de Deus. Ou seja, no fim das contas, o nosso desejo por autonomia, por independência, acaba nos levando sempre a nos afastar mais e mais de Deus. Porque a gente está dizendo, eu não preciso de ninguém para dizer o que eu devo fazer. E isso reflete nas nossas orações. Quando a gente faz o Deus de nosso garçom, de nosso amo, de nosso gênio da lâmpada. E aí
só falta fazer pirraça quando Deus ele não atende o nosso pedido. A gente fica frustrado. Não, Deus, eu pedi aquele emprego, eu pedi aquela vaga naquela faculdade, eu pedi e não consigo. Por quê? Porque Deus ele não é o seu vassalo. Deus ele não é o seu atendente. Deus ele não é um prestador de serviço para você. Deus ele é mais que isso. E sabe o que é o pior de tudo? É que ao nos afastarmos de Deus, a gente acaba sendo escravo de outras coisas, sem a gente perceber. No fim das contas, achando que podemos ser autônomos de Deus, independentes de Deus, na verdade a gente se escraviza ao nosso próprio desejo, ao nosso próprio prazer. E aí a gente vai constatar que a gente não consegue parar de pecar, a gente não consegue parar de errar, a gente não consegue parar de andar fora da linha. Tudo porque a gente, na verdade, pensa que temos o destino nas nossas mãos, ou de que nós somos autônomos e somos independentes. Mas hoje eu quero dizer para você que você não é independente, porque você não é soberano. Você é só mais um vassalo que escolhe o Senhor a quem serve. Sua família, seus filhos, seu trabalho, sua carreira profissional. Você pode chamar o que quiser. Seu ego. Você é só mais um vassalo que escolhe um Senhor para servir. E por isso, a gente deve decidir qual Senhor vamos servir. E nós devemos escolher a Deus como o nosso Senhor, porque o nosso Senhor, sendo soberano, cheio de graça, atende aos que invocam o seu nome. No verso 5, vemos Davi dizendo: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em amor leal, rico em graça, para com todos os que te invocam. Porque uma outra coisa que me intrigou foi como Davi foi tão ousado em pedir a Deus para que ele se voltasse a ele, que inclinasse os ouvidos a ele. É porque Davi cria que Deus o amava inteiramente por graça. Não é porque Davi merecia, não é porque Davi fez por onde, mas é que o Senhor, mesmo assim, sendo soberano e não devendo nada para a gente, Ele é amoroso e leal. E se tem uma coisa que tem valor na relação entre ser vassalo e soberano, é a lealdade. E ter um Senhor leal a você é maravilhoso, isso é graça demais. E o nosso Deus, Ele é assim. E sabendo disso, Davi, então, ele continua a sua oração, nos versos 8 ao 13, dizendo que não há nenhum Deus comparável ao Senhor. Ressaltando essa característica de soberania e de supremacia de Deus em relação a todas as outras coisas. Ele entende que Deus, Ele é poderoso, que não existe nenhum outro Deus ou nenhum outro ser que seja capaz de realizar os feitos que Deus faz, os feitos que Deus realiza. A ponto de dizer que as nações ao redor perceberiam essa verdade e elas abandonariam os seus deuses para servir esse Deus. Agora, não basta somente a gente reconhecer a soberania de Deus e a supremacia de Deus. Porque Davi, ele continua no verso 11 ao 13, dizendo: Senhor, ensina-me o teu caminho. Porque saber que Deus é poderoso, reconhecer que Deus ele faz feitos maravilhosos e que Ele é superior a todos, moleza. Mas Deus ele nos chama para um relacionamento de obediência, de submissão. Porque só assim podemos testemunhar do seu poder e da sua soberania. E é por isso que Davi então pede: Senhor, ensina-me os seus caminhos. Porque Davi entendia que ele só chegou onde chegou como rei
porque se submeteu a Deus. E quando ele pensou que era Deus, ou que era autônomo e que podia fazer o que quiser, ele fez a maior besteira da vida dele, que muitos sabem o que foi: o adultério com Betseba. Então, Davi, ele quer nos ensinar, ele nos mostra que Deus, ele é um Deus soberano e um Deus rico em amor, que está disposto a nos ensinar os seus caminhos, para que assim, a gente aprendendo o caminho, aprendendo a conduta do Senhor, aprendendo com Ele, caminhando com Ele, a gente possa testemunhar da sua glória e da sua soberania e do seu poder. E o maior exemplo de todos, que a gente pode entender, o maior exemplo de submissão à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, demonstração da graça dele e do poder e da sua soberania, foi em Jesus. Porque a gente pode ver que Jesus, ele mostra a sua soberania submetendo-se à vontade do Pai. Para a gente concluir, peço para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 19. Vamos ler do versículo 8 ao 11. Lá a gente vai ver um momento mais humilhante na vida de alguém. É um momento onde Jesus, ele sofre toda humilhação ao ser sacrificado. E ele estava prestes a ser crucificado. Jesus estava totalmente frágil, ferido, apanhando, calado, não se preocupando em demonstrar nenhum poder. Talvez as pessoas que passassem e o vissem, veriam como um sinal de vergonha, como um sinal de desprezo, como alguém fraco, miserável. Mas olha o que Jesus fala para Pilatos nesse momento. Versículo 8. Ao ouvir isso, ficou ainda mais amedrontado, porque Pilatos havia ouvido dos outros que Jesus estava sofrendo aquele castigo por se declarar filho de Deus. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Preste atenção na fala de Pilatos. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Irmãos, atentem-se à resposta de Jesus. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Irmãos, Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu a todo tipo de humilhação, mas tinha total consciência de que o seu Pai era o soberano sobre todas as coisas. E que, na verdade, ele estava fazendo aquelas coisas, não porque se submeteu a um governador romano, não porque se submeteu a um conselho religioso do seu território, mas sim porque ele se submeteu à vontade do seu Pai. Porque o seu Pai amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para morrer. E a todo aquele que cresce em seu nome, cresce no Filho, tenha a oportunidade de ter a vida eterna. Irmãos, isso é poderoso demais. Porque Jesus, em sua maior demonstração de fraqueza, acaba demonstrando a maior demonstração de força, soberania e autoridade de Deus. E assim como Jesus, nós somos convidados por Deus hoje a nos submeter
à vontade dele, para que assim a gente testemunhe da sua glória, do seu poder, da sua graça em nossas vidas. Para isso, precisamos nos submeter à vontade dele. Quando a gente entende tudo isso, a gente passa a orar melhor. A gente entende que a nossa oração vai surtir efeito, porque finalmente podemos entender que somos vassalos. De que, na verdade, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. E se oramos é porque estamos submetidos à vontade dele e pedimos ajuda a ele de como caminhar. Foi por isso que Davi se preocupou muito mais em declarar a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus e a graça de Deus do que falar do problema que ele enfrentou. Porque muitas das vezes, quando a gente vai orar, a gente só fala do problema. A gente só fala da dificuldade. A gente só fala dos desafios. É muito problema, é muito desafio, é muita dificuldade. E eu não consigo fazer. Eu não consigo ir para a célula porque o meu trabalho é muito puxado. Ou eu não consigo vir para a igreja porque o meu trabalho é muito puxado. Eu não consigo parar 5 minutos para ler a Bíblia ou para orar com o Senhor, para me relacionar com Deus, porque meu tempo ele é muito puxado, ele é muito corrido. Eu não consigo me organizar para isso. E aí a gente só fala de problema. Porque a gente não entende que esses problemas não estão acima do nosso Deus. Mas para isso devemos nos submeter à vontade dele e colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. Então, irmãos, ao orarmos, eu quero que nos lembremos que a busca por autonomia tem como tendência a nos afastar de Deus, nos tornando mais cruéis e arrogantes, assim como os inimigos de Davi, e escravos de nossas próprias ambições. E aí o resultado? Oração infrutífera. Você não está orando certo. Deus ele não vai ouvir a sua oração, como diz lá em Tiago, porque você só pede para gastar com você mesmo. Você só pede para você mesmo. Porque você é um escravo da sua ambição, da sua vontade, do seu próprio desejo. Agora, outra coisa que a gente deve lembrar ao orar é: o Senhor é rico em graça e bondade para todos aqueles que o invocam. Mesmo assim, Deus, ele é leal e vai ouvir a você quando chamá-lo. Desde que, terceiro ponto, nos submetendo à vontade dele. Assim, veremos a oportunidade de testemunhar seu poder e glória em nosso favor, porque estaremos andando juntos com ele. Você quer ter certeza de que Deus está do seu lado? Submeta-se à vontade dele, porque ele se submeteu à vontade do Pai para te salvar, para estar do seu lado. A grande questão é: você tem se submetido à vontade dele? Quero convidá-lo para encerrar. Pode encerrar o culto daqui, né, Romano? Daqui a gente encerra. Quero convidá-lo então, e aí eu peço a ajuda da Letícia e da Caone, a gente cantar um louvor intitulado Tu és soberana, onde você tem a oportunidade de reconhecer a soberania de Deus e ao mesmo tempo entender que um Deus tão soberano quanto ele é capaz de se chegar e inclinar os seus ouvidos a você, porque ele te ama. Te ama de tal maneira que é capaz de te livrar da morte. Amém? Então vamos cantar aqui.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Encerrado com uma oração final.